Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento quero meditar com os irmãos um versículo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e no versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amados e queridos irmãos, veja o que o Senhor faz aqui. Aqui tem duas observações que nós devemos fazer. Uma é que Paulo, com todo o conhecimento e a expertise dele, e as experiências que ele já tinha tido aqui, pregando o Evangelho, as experiências com Jesus, depois de ter ficado cego, o Senhor curou ele, tantos livramentos que o Senhor deu para ele. Agora, Paulo tinha que enfrentar uma outra missão. E Paulo, dá para ver aqui pela palavra que Paulo estava desanimado, estava, quem sabe, com medo, inseguro, não estava seguro de ir nessa missão, porque ele conhecia ao povo que ele ia pregar. E ele sabia o que esse povo era capaz de lhe fazer. Então, Paulo estava, pelo que a Bíblia diz aqui, um pouco para baixo, como o pessoal diz hoje, como fala o gaúcho, um pouco acabrunhado, ou um pouco amedrontado, ou não querendo ir. E aqui o Senhor faz com Paulo o mesmo que ele fez com Josué. Quando o Senhor anima Josué, o anjo do Senhor se apresenta a Josué e anima Josué. E aqui não é diferente. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é ter um Deus que nos anima. Por isso, irmãos, que eu não acredito em livro de autoajuda. Eu não acredito, eu não sou nada contra ninguém ler. Isso é opinião particular minha. Não sou nada contra ninguém ler. Eu acho que todo mundo deve ler o máximo que puder. Mas na nossa vida espiritual, meus irmãos, se você anda com Jesus, vive com Jesus, está com Jesus, você não precisa de livro de autoajuda para você avançar ou crescer ou se pôr em pé ou permanecer em pé. Não. A menos que você esteja longe de Jesus. Aí você precisa de apoio humano, para você dar mais um passo. Agora, se você está com Jesus, você não precisa, meus irmãos. Não precisa, meu irmão, não precisa, minha irmã, não precisa, meus irmãos, não precisa. Porque a Bíblia é um livro de autoajuda. E a Bíblia tem autoajudas ali explícita para nós, meus irmãos. De Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías e Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Hebreus, Filemão, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse São João. Está repleto
de autoajuda em todos esses livros, cartas e epístolas, meus irmãos. Para nós, para o povo de Deus, todos os capítulos, todos os versículos têm autoajuda para nós, para o povo de Deus. Em todos. No 1189, capítulo 31.108, versículo, está cheio de autoajuda para o povo de Deus. Você não precisa correr atrás de livro de autoajuda para você crescer com Cristo e em Cristo e para Cristo. A menos que você queira crescer para você e crescer para o mundo. Mas se você quiser crescer no Senhor, para o Senhor e com o Senhor, você não precisa. Porque o próprio Deus nos estimula. Ele estimulou Moisés, estimulou Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel. A Bíblia está repleto, Davi, repleto de incentivos que Deus dá aos seus servos na hora que eles estão fracos. A tal ponto que Paulo disse, quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Por quê? Porque daí o poder de Deus se aperfeiçoa nele, se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui o Senhor dá ânimo para Paulo. Meus irmãos, eu me entristece quando vejo as pessoas dizendo, leu livro tal, livro tal, livro tal, mas ele não sabe citar um capítulo da Bíblia, não sabe citar um versículo. Se você pedir para ele dizer 10 versículos em concordância, ele não sabe. Mas se acaba dizendo que leu o livro de tal e de tal e de tal. Meu querido, minha querida, você nem conhece o autor. Você nem conhece. Você não sabe como era a vida dele. Não sabe. Agora, a Bíblia, ela conta a vida de cada autor e testifica. O Espírito Santo testifica o que ali está. É diferente. É diferente. Aqui, Paulo, primeira coisa que eu queria dizer, primeiro ponto, é que nós não precisamos ficar correndo atrás de livros de autoajuda para a gente vencer na vida espiritual. Porque esses livros não vão te ajudar em nada, vão te atrapalhar. Porque as coisas de Deus não se faz com a ajuda de conhecimento humano, se faz com a graça do Senhor e a unção e o poder do Espírito Santo de Deus e os dons de Deus que é para nós. Conforme está relatado em Romanos e em Coríntios, que Paulo relata ali, os dons de Deus. E o 7 Espírito, que está relatado em Isaías capítulo 11, versículo 2. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Paulo estava nessa situação e o Senhor se deu o trabalho, o Senhor estava observando Paulo, se deu o trabalho e viu que Paulo precisava de uma injeção de ânimo do céu. Viu que Paulo não tinha ninguém ali. Ele viu a situação que Paulo estava. E ele viu que não tinha ninguém para ajudar Paulo. E graças a Deus que não tinha ninguém, porque assim o Senhor se manifestou ali e deu ânimo a Paulo. Muitas vezes, irmão, nós achamos que estamos sozinhos. Nós achamos que estamos sozinhos. Nós, muitas vezes, choramos e dizendo, Senhor, aonde? E dizemos, Senhor, aonde está todo mundo? Aonde estão as pessoas? Aonde está aquele ou aquela que jurou que estaria comigo o tempo todo? Às vezes teus filhos te abandonam, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, tuas filhas, teu noivo, teu namorado, tua namorada te abandona, teu patrão, teu advogado, teu contador, as pessoas que estão ao teu redor, teu pastor, os teus membros te abandonam na hora que você mais precisa. Que mais precisa. E eu já quero abrir aqui um parênteses, meus irmãos, que é vergonhoso que a gente vê o que os ministérios fazem com os pastores jubilados. Deixa os pastores lá em total abandono. Em total abandono. Isso se cumpre o que diz a palavra do Senhor.
Tira a gordura e a lã e com dureza trata elas. É isso que muitos ministérios fazem com muitos pastores. Muitos pastores, porque eu conheço pastores que estão abandonados pelos ministérios, passando necessidade. Homens e mulheres que deram sangue para construir congregação, construir igreja, comprar terreno, passaram fome, passaram sono, se sacrificaram. Hoje está lá um templo bonito, e agora o pastor, sua esposa estão de idade, não têm mais energia, estão doentes, estão abandonados pelos ministérios. Isso é uma vergonha, meus irmãos, mas diante de Deus, isso tem um preço a ser pago. Tem um preço. Tem um preço. Muitos de nós, muitas vezes nos sentimos abandonados, mas é nesse momento que nós estamos abandonados, que nós nos sentimos, pensamos que estamos abandonados, é que o Senhor se manifesta. Quando Josué pensou que estava sozinho, o Senhor se manifestou. Quando Paulo agora pensou que ia enfrentar uma situação difícil, estava ali desanimado, o Senhor chega a dar ânimo para Paulo. Anima Paulo. E veja, Paulo era um homem estudado, meus irmãos. Paulo era um homem estudado. E estudou com Gamaliel, que era doutor da lei. Paulo teve bons professores. Ele poderia recorrer a livros de autoajuda, mas isso não ia adiantar nada. Como não resolve nada na nossa vida. Eu quero ver se você pode ter uma biblioteca na tua casa. Eu quero ver se na hora de você orar por um endemoniado, isso vai fazer a diferença na tua vida. Eu quero ver se na hora de você orar por um canceroso, um aidético, alguém está deslacerado, alguém que está aí na beira da morte, alguém que está morto. Quero ver se esses livros de autoajuda vai fazer diferença na tua vida. O que faz diferença na nossa vida, meu irmão, é a intimidade com Deus. O que faz diferença na nossa vida, irmã, é a intimidade com Deus, é a intimidade com o Senhor. A intimidade. O Senhor veio encorajar Paulo, porque Paulo tinha intimidade com o Senhor. Tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor já tinha investido altamente em Paulo. E Paulo já tinha tido grandes experiências com o Senhor. Mas mesmo assim, ele estava ali, fraco, fracassado, desanimado. E isso mostra, irmãos, isso é para mostrar para nós que não existe super-homem. Não existe super-homem. Porque Lúcifer não respeita o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade humana, não. Ele não tem pressa de nos derrubar, não tem pressa. Não tem pressa, meus irmãos. Se não é a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos vivos. Se não é a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos vivos. Porque o maligno anda ao nosso derredor como que um leão rugindo a quem possa tragar, buscando a quem possa tragar. E Paulo estava ali, nessa situação. E mais uma vez o poder do Senhor se manifestou na vida de Paulo. Mais uma vez o Senhor Jesus foi ali e deu ânimo a Paulo. E levantou Paulo e encorajou Paulo a ir fazer essa missão. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nos abandona. Mas graças a Deus que o Senhor nos coloca nesse momento, porque o Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos aqueles quanto amo. Graças a Deus que o Senhor faz isso, porque aí o Senhor quebra o nosso orgulho, o nosso eu, o eu posso, o eu sei, eu faço, eu tenho, eu busco, eu levo, eu dou, eu tiro, eu levanto, eu abato. Aí quando você está nesse estágio, o Senhor manda uma enfermidadezinha aí na tua família,
E aí você vê que você não é de nada. Manda uma enfermidadezinha aí em você e você vê que você não é de nada, que você é um fracote, que você é uma fracota. É assim, meus irmãos, que Deus quebra o nosso orgulho. Porque se Paulo fosse sempre 100%, 100%, a idolatria, o eu podia derrubar Paulo. O eu podia levar Paulo para o inferno. O orgulho, o egoísmo, a prepotência podia levar ele para o inferno. Podia. Então ele tinha um espinho na carne, porque Paulo era muito usado por Deus. Paulo era extremamente usado por Deus. Pedro também, extremamente usado por Deus. Homens e mulheres que são extremamente usados por Deus sempre têm um espinho na carne. Sempre tem. Para Deus mostrar para ele que ele não é. As coisas não acontecem na vida das pessoas através dele. Não. Mas acontece segundo a misericórdia de Deus por meio dele. Por meio dele. Mas não é dele. Não é dele. Já vi gente dizer, não, eu prego, eu canto, eu faço, eu ensino, eu isso, eu aquilo. E amanhã depois está desviado. Amanhã depois está aí, caído. Por quê? Deixou o eu tomar conta da vida dele. E Paulo aqui, para que o Senhor permitiu que ele tivesse nessa situação para que o eu não tomasse conta da vida dele. Permitiu para que ele estivesse nessa situação para que o poder de Deus fosse manifesto mais uma vez na vida dele. O Senhor permitiu que ele ficasse nesse estágio para que o Senhor se manifestasse agora na vida dele, dando-lhe ânimo para que ele fosse para Roma pregar o Evangelho. Paulo sabia que talvez ali até pudesse morrer, ser preso, sofrer. Quantos irmãos sabem que se você for para esses países comunistas, você pode pagar com a vida, você vai sofrer, você vai apanhar, vão te agredir, vão te bater. Mas o irmão, a irmã, eles dizem, eu não tenho minha vida por preciosa. O que importa é eu fazer a obra do Senhor. Tanto é que o próprio Paulo falou isso. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo estava ciente da situação que ele ia enfrentar. Como tem irmão, como tem irmã que está ciente da situação que você vai enfrentar. E essa mensagem, quem sabe, seja para você. E o Senhor está te dizendo, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda, tenha bom ânimo. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com comida, não se preocupe com a viagem, não se preocupe com isso ou com aquilo. O Senhor está te mandando, Ele garante a tua logística, a tua sustentabilidade. Toda a sua logística já está pronta. Não tenha medo, não se afrouxe, não se entregue. Você que está para encarar essa situação aí na empresa, na justiça, na família, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor está te dizendo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, importa que você pregue nessa empresa, importa que você pregue para essa pessoa, importa que você anuncie o Evangelho no meio da tua família, importa que você faça a obra do Senhor, não recue, não desista, não desista, o Senhor é contigo, para fazer a diferença. Aonde quer que você colocar o seu pé, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não desanime. Não desanime. Confie na palavra do Senhor, confie nas promessas do Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai na frente, Ele está na tua retaguarda, Ele está na tua direita, Ele está na tua esquerda, Ele está sobre ti e Ele já deu ordem a seu respeito. Então vai em nome de Jesus Cristo e não fique dependendo do homem, da mulher, não fique dependendo desse ou daquele. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Vai em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para ti nessa noite. Tenha bom ânimo, importa que você pregue aonde que o Senhor quer que você esteja para levar a palavra do Senhor.
Vai em nome de Jesus. Levante a tua cabeça, que o Senhor é contigo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba essa palavra no teu coração. Amém.